Y bueno, lo primero que quería decir es que se sienten, disfruten, abran las mentes para escuchar lo que tiene que decirnos Bernie con este trabajo fantástico que fue un desafío para muchas personas, para él, para mí, para mucha gente. Así que Bernie, tenés 25 a 35 minutos para la exposición. Después vamos a arguir, vamos a hacer preguntas y después el jurado que nos acompaña hoy, que es una biotecnóloga, una persona de la carrera de Bernie, ¿sí? Sabrina. Y también tenemos el agrado de tener presente también a nuestra rectora, la doctora Diana. Y bueno, eso. Entonces, Dale, gracias. Ya, qué locura. Sí, buen dia, bonjour, maloquim, vai chapar. Caralho, a gente tem que falar em muitas línguas porque tem muita gente de todas as partes, né? Mas buenos días a todos, vou tentar falar o mais devagar possível em qualquer língua que seja. Este micrófono aquí, en realidad este teléfono va a funcionar como micrófono porque tenemos un Google Meet para varias personas que están en otras partes del planeta, ¿cierto? Entonces, cuando alguien quiera comentar o cualquier cosa, voy a intentar llevar lo más cercano posible. Y qué locura. La verdad, antes no estaba nervioso, pero ahora es muy loco no estar nervioso. Quiero compartirles un poco el trabajo que estoy haciendo. Intentar entrar un poquito donde, disculpa, para poder cambiar. En realidad, este es el título, que es un poco, gracias, es un poco complicado, porque en realidad nosotros queremos hacer una propuesta un tanto transdisciplinar. ¿Pero por qué transdisciplinar? Porque si partimos y pensamos a partir de idiomas que no vienen del latín, las cosas no están divididas. Por ende, estamos pensando a partir de otros idiomas que no es ni español, ni portugués, ni un idioma que viene del latín. Por ahí, el título se llama Construcción de circuitos biológicos que expresen cromoproteínas. Y cromoproteínas son moléculas que conceber a simple vista con el ojo humano sin necesitar de una excitación de una luz. Como por ejemplo, la sangre, por ejemplo. Es un ejemplo de una cromoproteína que no necesitamos ni una excitación, con nuestro ojo conseguimos ver, ¿cierto? Entonces, por eso cromoproteínas, y esas cromoproteínas en bacterias E. coli. ¿Y eso para qué? ¿Cuál es nuestro intuito? ¿Cuál es nuestra idea? Para una nueva propuesta bioartística enfocada en compartir, porque creemos que justamente, para mi perspectiva personal, esto es muy personal, yo no me considero profesor ni nada, yo solo siento que cada quien tiene un conocimiento y compartilha, ¿no? E aí a gente está quebrando aquele paradigma que o professor fica lá e o aluno fica lá. Aqui a gente não é isso, a gente só está compartilhando um pouco do que a gente tem. E todo mundo tem algo para compartilhar, tudo. Toda pessoa, todo ser que existe. Compartir el funcionamiento básico del OGER, se lee eso aquí, Majib, sí, que sería el sistema de escritura maya. E aqui uma frase que, na verdade, se lê de aqui para cá. E fala, Ri Jotayin, Kinaohil, Kit Katit Kamamaka. E que significa isso, né? Na verdade, é uma metáfora que a gente pega, que sería prácticamente que nosotros estamos rebrotando o estamos refloreciendo el conocimiento de las antiguas y los antiguos. O sea, estamos partiendo de algo que ya existía, que no es nuestro, que no es propiedad privada, y lo estamos utilizando para trascender a través del uso de la biotecnología, que eso vamos a ver de aquí a poco. Vamos a ver si cambia. Dale un clic ahí y sale, ¿verdad? Ahí está. Realmente fue muy difícil crear los objetivos porque son muchas cosas. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con preservación, tiene que ver con biología sintética, tiene que ver con hacer una parte intersimiótica entre transitar en biotecnología y transitar en cultura y transitar en que tenemos que entender que cuando traducimos, realmente no traducimos, hay muchas cosas que se pierden en el proceso de traducción. Por ahí nuestros objetivos es, primero,
utilizar a la biología sintética como ferramenta transdisciplinar científico-cultural. O sea, aquí la biología sintética está siendo utilizada para un fin cultural principalmente, científico, obvio, no tiene cómo no. Luego tenemos promover a la biología sintética como una nueva herramienta que permita empoderar el conocimiento milenar. Ese es otro objetivo. Luego tenemos promover o entrelaçamento das ciências exatas e das ciências humanas na UNILA. Justamente isso, né? A gente quer quebrar essa questão de que as pessoas de humanas não podem trabalhar com a gente de biológica, ou vice-versa. E, na verdade, a gente pode. A gente só existe em um, o universo é só um, não tem como separar as coisas. Luego tenemos promover una nueva didáctica para la divulgación y funcionamiento de la escritura jeroglífica maya, como también una nueva didáctica y forma de divulgación de la biología sintética. Porque paralelo, ¿cierto? Como divulgamos la biología sintética, divulgamos también la biología sintética de una forma más bonita, más atractiva, con cores, fica mucho más lindo. Luego tenemos la idea, es crear los primeros circuitos biológicos que expresen proteínas, en un caso como proteínas coloridas, dentro de bacterias Escherichia coli, que serían bacterias recombinantes, ¿eh? Con la capacidad de hacer eso. Luego tenemos proponer al medio de cultivo sólido en placas de Petri como una nueva superficie para la escritura de jeroglíficos mayas. O sea que o soporte vai ser outro, né? Já não vai ser o que antigamente a gente utilizava, vai ser outro. E por último, um dos objetivos é propor a bioarte como uma nova e moderna forma de preservação e transmissão da escrita jeroglífica maia. A gente tem vários objetivos, outros a mais, que a gente não colocou aí, mas eu tentei meio resumir um pouco, né? Mas, tipo assim, eu sei que tem gente aqui que não sabe ou não conhece, na verdade, então vou fazer uma introdução breve. Acontece que na história da espécie do ser humano, né, tem vários pontos no planeta que têm desenvolvido, as pessoas que moraram ali têm tido capacidade de desenvolver sistemas de escritura. E tem 6 pontos específicos no planeta onde as pessoas conseguiram desenvolver sistemas de escritura. A gente pode ver lá na China, Vale del Indo, Mesopotâmia, Vale del Nilo. E, dadamente, né, privilegiadamente, eu vejo um privilégio muito grande lá onde eu nasci, né, lá no Anahuac, o mal chamado de América Central, que foi algo imposto, né, a gente tem que saber isso. Tem um ponto de origem onde tem desenvolvido vários sistemas de escritura. E também tem em Isla de Páscoa, certo? Mas eu vou me focar aqui, porque eu nasci ali, né, não tenho como abarcar tudo. Mas a gente tem que aclarar que lá tem vários sistemas, olá, buenos dias, de escritura, não só tem um. Eu, pessoalmente, vou me focar na escritura maia, porque é aquela que eu estou mais perto, aquela que eu vivi, sigo vivendo e faz parte de mim. Mas a gente tem que ter claro que a gente tem sistema de escritura maia, a gente tem sistema de escritura zapoteca, a gente tem azteca, a gente tem náhuatl e tem outros sistemas de escritura. Por isso que eu falo que esses são pontos de origem de sistema de escritura. Não necessariamente só tem um, tem muitos. Aí eu vou me focar no maia, no que eu conheço. Mas por que o maia, né? Olha que louco. A computadora de Lucas, ele não reconhece isso aqui, porque esses são jeroglíficos que a gente escreveu, né? Mas por que eu sou muito focado na escritura maia? Ela tem várias características, né? Mas uma das características que eu acho muito lindo e muito interessante é que o que está aqui em cima, né? Todo isso aqui, na verdade, esse aqui, todo é uma mesma frase, é o mesmo. Mas dentro do sistema de escritura, a gente consegue escrever. Caralho, que buena onda. Buenos dias. A gente consegue escrever de distintas maneiras, com diferentes sinais, e nenhum está errado, nem nenhum está certo, nem nenhum vai ser melhor que o outro. Porém, quando você cresce com essa capacidade, suas conexões cerebrais partem a partir de um paradigma e criam conexões cerebrais que você não tem essa ideia de errado ou certo, porque não existe. Então, por exemplo, aqui, todo o que está de azul, como podem ver, é um silabograma para representar o sonido U. O som U. Ou seja, eu posso representar o som U desta forma, ou de esta, 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 ou de esta. Esta é a outra, que me imagino que
no se va a poder ver porque necesitaríamos instalar un aplicativo dentro de la computadora de Lucas para poder que la computadora que lea esa información. Pero ¿cuál es la importancia de eso aquí? Que la capacidad de utilizar el sistema de escritura es muy amplia. Por ahí, cuando alguien crece de eso ahí, compreende que la vida es muy diversa y no tem limites, não tem aquela questão de, você escreveu errado. Porém, eu acho que isso é uma das características da escritura maia que eu vejo muito importante e que a gente tem que compartilhar para todo mundo. Obviamente, não com o intuito de falar que é melhor ou pior, não, solamente porque a gente tem que conhecer. Posteriormente, siguiendo la introducción, ¿le puedes clicar ahí? Gracias. Vou mostrar para vocês algumas formas que as pessoas antigas escreviam e como eles tinham a superfície, né? Porque, tipo assim, a gente está propondo isso aqui como uma superfície nova a partir das ferramentas que a gente tem agora, né? Mas eles não tinham essas ferramentas antigamente, né? Então, por exemplo, eles utilizavam tallado em pedra, modelado en estuco, tallado en hueso concha de animales, no era de personas, de animales, hay que aclarar eso. Tallado en madera también, pintado sobre estuco. Se hacía mucho en nosotros le decimos tubs a estos, ¿cómo se llama en portugués ahí? Brincos. Se colocaba la escritura en los brincos, tipo falando, por ejemplo, Ginuk Big Bernie, de Bernie, por ejemplo, mi nombre es Bernie, allí ya sabía que era meu. En cerámica, en libros, a gente na verdade fala para eles books, é meio que livro, mas isso foi em tempo específico, né? E em algum momento isso parou, porque a gente sabe, né? Eu trouxe uma cita aqui, mas eu quero aclarar que eu trouxe essa cita não para fazer apologia de enemistade, ou ódio, racismo, fascismo, nada disso. Na verdade, eu trouxe essa cita porque a história está aí, é importante contarla, y a partir de eso reflexionar y con ese choque cultural partir para un nuevo conocimiento. A gente fala que a gente tem Tishikaka, eso significa que a partir del choque de los nuevos mundos y de los antiguos vamos a crear algo nuevo. Y justamente esa propuesta es esto. Es una propuesta en función de eso. Y la cita dice así: eso fue Fray Diego de Landa, que era un jesuita que llegó del otro lado del planeta. Y ellos comentaron y escribieron: hallamos el gran número de libros de esas sus letras, y porque no tenían cosa en que no se hubiese superstición y falsedad del demonio, se los quemamos todos. Y les daba pena, dice. Eso está escrito. Ou seja, na verdade, eu apresentei isso aí porque eu acho que a gente tem que parar de pensar que o pensamento do outro está ruim, ou porém eu tenho que te destruir porque eu acho que é do demônio ou X coisas. E o que acontece? Isso a nível atual, isso ainda continua fazendo, né? Só que com outras formas e com outros mecanismos que não sei se a palavra se acerta, né? Os Estados-nações têm, né? E, por exemplo, isso aqui, isso é atual, a partir do dia 3 de outubro deste ano, em calendário gregoriano, onde eu nasci, há paro nacional desde el 3 de octubre y fue convocado por indígenas. O sea que hasta el día de hoy tenemos 22, 23 días de paro nacional completo. O sea que eso fue el día 3, el día 6 de octubre, se llegó a 75 puntos cerrados, eso fue el 6. Eso fue hace 6 días, o sea que con hoy tenemos 23 días con el país cerrado. Mas por que eu trouxe essas ideias? Porque a gente precisa novas formas de pensar e sentir e mantermos a informação viva, manter isso com nós, não tem como. Porque as formas que aconteceram aqui, elas estão distintas, mas elas existem. Isso existe, não tem como parar isso aí. Mas praticamente isso é meio que uma introdução. Mas depois disso aqui, a gente tem procurado formas distintas para manter essa informação, né? E, por exemplo, isso aqui foi erguido para, no sé si ustedes escucharon, entre comillas, el fin del mundo maya. La verdad, no era eso, fue una troca de un ciclo y una cuenta que tiene Oxlajú Bactún, o sea, 13 ciclos de 144,000 días. O sea que todo eso cambió, ciclos largos, y en función de eso surgió esto. Esto es actual, eso también es cerámica. Esto lo hace Civil Wash Yol, que es un amigo de Atitlán, Sutuquil, por cierto.
las nuevas herramientas que se utilizan hoy en día, ¿no? Porque hoy en día se tienen otras herramientas digitales, ¿cierto? Estos son algunos eventos que se hacen colectivos para juntarse todo el mundo, justamente, porque es otra de las características de la escritura maya, que la construcción es colectiva. Todo el mundo se junta y todo el mundo propone. Esto es actual, algunos flyers, pero yo traigo esto solamente para mostrar las ferramentas que a gente tem agora no presente e que a gente está utilizando para manter a informação viva. Depois tem roupa, né? Que a gente utiliza, que esse aqui que eu tenho também. Algunas figuritas, algunas cartas que utilizamos para jugar, medio que hacer memorias, para, vamos a adivinar qué es esto aquí, para los niños, ¿cierto? Más estas propuestas hasta aquí son de amigos y gente. Ahora estas son mías, propuestas propias, digamos. Esto es en la Facultad Nacional de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción. Ese yo lo hice allá, pero en realidad no lo hice yo solito, fue algo colectivo, ¿cierto? No es que yo sea, sino es algo colectivo. Este que está acá es una muestra para mostrar otra herramienta, ¿cierto? Con papel y con lapiceros. De hecho, yo lo traje y lo voy a pasar para el que quiera verlo. Va a estar disponible, quien quiera ver cómo es la escritura. Va a estar ahí, pueden verlo. Porque simplemente yo estoy mostrando herramientas modernas que estamos utilizando para mantener, ¿cierto? Esto es aquí en UNILA. De hecho, esto fue una intervención que hicimos con chicos de todas las carreras para la memoria de Sayán, una amiga mapuche. Y justamente cuando quieran acompañar, está allá en el canchiño, enfrente del que hizo Raúl, donde dice Sayán vive. Y yo escribí aquí O Huahue Hantape, que significa, entre comillas, ¿cómo traduzco? Nosotros, sin género, nosotras, nosotros, existencia en general, todos los seres vivos, todo lo que existe, está siempre, existe. Porém, eso va en memorias de Sayán y todos los pueblos indígenas y de las miles de formas de bacterias y de todo en general. Todo está existiendo siempre. Eso está transmutando, modificándose. Esto fue para la cuarentena. Eu não tinha como sair, né? Aí eu fazia mis expresiones digitales. Es un tanto complejo, la verdad, porque tenía mucho tiempo, entonces me quedaba ahí alucinándome. Más dentro de la pandemia, como todo pasó a la parte audiovisual, también con los chicos, con Marcel, con Lucas, con mucha gente, con Víctor, con Susana, con Turque, un audiovisual que está en función disso, né? Só que naquele momento a gente passou para criar uma questão audiovisual que relatara mais ou menos nossas histórias, mas isso aqui são ferramentas que eu estou mostrando como a gente tem feito e está fazendo, né? E depois, isso aqui não vai dar para ver, porque eu não tinha percebido que eu tinha feito a minha apresentação em meu computador, aí passei para o de Lucas. Mas o que acontece? A gente tem criado um sistema para poder escrever você com jeroglíficos em teu computador. Mas você precisa instalar um drive. Só que eu não instalei nos buscamos, não instalei no... mas acho que dá para... Vou mostrar aqui porque acho que é importante. Porque senão vão pensar que estou falando algo de mentiras. Talvez se você ele levantasse, eu achava ele. Puede ser. Que es la llenura rápida. Mira, aqui eu vou conseguir mostrar. Tipo, porque o que acontece? A gente conseguiu fazer um sistema de escritura utilizando Word. Ou seja, eu posso entrar no Word, cambiar de sempre inovando com a tecnologia que a gente tem. Só que creo que não vai dar para ver lá no online, né? Só que mostrar aqui. Isso que eu estou falando aqui, ó. Lo que pueden ver, eso es lo que hicimos prácticamente. Só que también, esa frase que está aquí en jeroglíficos, que todos consiguen ver, si no después yo les voy a enviar la imagen, es una habla de una reunión que tuvimos un día
con algunas personas antiguas, con abuelos y abuelas. Y ahí él menciona justamente eso, él menciona, vamos a volver, él menciona, ahí se ve todo raro, ¿no? Porque es pura algoritmo y pura cosa extraña. Más él menciona, en síntesis, él menciona K-Esaak, Ujich Yetel, Ujum Mayatan, Hetu Ushake, Ujilaul, Utibil, Tulakal, Tubuche, Chumpel, Ubehil, Tat Fidencio Chel, o sea, ¿qué faló? ¿Qué significa eso? Prácticamente él está diciendo que a partir de todo lo que está pasando y todo está cambiando, nosotros necesitamos cambiar los paisajes lingüísticos y eso va a ser un buen principio. O sea, a gente tem que ir modificando o que a gente está fazendo. E a gente tem fazendo isso. Como? Si vocês percibiram todo para trás, siempre tiene que ver con cuestiones en donde las estructuras moleculares están estáticas. O sea, yo pego un lápiz, es carbono estático, y pongo en papel y es estático, las moléculas está todo estático. Más a partir de eso, nosotros hicimos una reflexión que teníamos que llevarlo a un nivel donde estuvieran seres que tuvieran procesos biológicos envolvidos. ¿Por qué? Porque es más interesante partir y coexistir con la vida. Ahí, por ejemplo, estos son unos ejemplos míos. Yo ya lo llevé al tatuaje y ahí ya hay seres vivos envolvidos. ¿Por qué? Porque cuando yo tatúo en la piel, hay macrófagos que quedan reteniendo la tinta de pigmento de algún metal pesado, por cierto. Y hay un juego entre seres biológicos con nuestras sentiideas, sentipensamientos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo quisimos. Pero ahí pensamos, bueno, si estudiamos biotecnología y existen ferramentas muy potentes y muy alucinadas, vamos a hacer algo mucho más loco, ¿no? E aí, paramos sumando biotecnologia, que justamente é nossa proposta, biotecnologia, biologia sintética, que é algo muito novo, bioarte e escritura jeroglífica maia. E aí está o bagulho doido, que a ideia nossa é justamente, a partir de esto, hacer cosas distintas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Realmente mi metodología es muy grande, gigantesca, y tiene parte computacional y parte experimental. ¿Cómo estamos haciendo esto? Porque la verdad eso es un inicio, eso más semente. ¿Qué estamos haciendo? Primero, lo más importante, y sin eso nada hubiera sido posible. Yo tengo mucho que agradecer, de hecho, qué bueno que está aquí él, y está Gajir, y está Yamili, porque ellos son parte de Sin Fronteras. Y la participación de ellos en el Biopong del 2021 nos hizo a nosotros poder tener piezas biológicas de DNA para que esto fuese posible. O sea que la participación de este caso, el grupo de Biopong en el 2021 fue, si ellos no hubieran participado, nosotros no tenemos cómo tener esto, porque esto es muy caro, todo esto es muy caro. Esto es, un día yo me puse a pensar, ¿cuánto he gastado en esto? Mejor no hago la cuenta, es muy caro. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Seleccionamos las piezas biológicas. Hay muchas, pero en este momento nosotros nos enfocamos en dos, en la MIR-GFP y la eBlue. Luego, eso lo hicimos a través de computadora, en Google Drive, buscamos. Posteriormente, hicimos la construcción de plasmidios, pero dentro de una plataforma, en este caso usamos Snapgene y Batchlink, que son plataformas open source, o sea, cualquiera puede usar. Más, ¿por qué que hicimos la construcción de los plasmidios? Yo quiero explicar eso porque eso es bien importante. ¿Qué pasa? Vamos a hacer de cuenta que esto aquí es nuestra pieza biológica de DNA. ¿Qué pasa? En los kits de IgM que ellos envían, ellos prácticamente utilizan un plasmidio, que es una secuencia de DNA circular, pero ellos solo lo utilizan como un transporte. O sea, que está aquí. Ellos meten la secuencia y la envían. Pero la secuencia no viene funcional. ¿Por qué? Vamos a utilizar de metáfora esta misma pieza de DNA como una semilla. Si yo tengo una semilla y la coloco en un suelo infértil, sin agua, sin sol, sin lluvia, sin microorganismos, no tem como funcionar minha semente, não? Aí que a gente faz? A gente praticamente propicia, dá todas esas cosas que la semilla necesita y construye, siguiendo esa metáfora, construye un suelo fértil, con sol, en este caso, con lluvia y con frutos para que pueda seguir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos?
la construcción que se hace en este momento aquí computacional, nosotros quitamos del vector de donde ellos envían y colocamos en un suelo fértil, digamos, en donde vamos a tener nuestro promotor, nuestro RBS y nuestro terminador, que si volvemos a la metáfora sería como meter una semilla en un suelo fértil que va a tener lluvia, que va a tener agua, va a tener microorganismos y va a tener frutos. Y esta aquí es una resistencia a un antibiótico específico. Más esta construcción dentro del mecanismo que usamos fue con Gibson. Entonces prácticamente yo estoy mostrando gráfico ahí, que en síntesis prácticamente es eso, sacar del vector de envío, que no es funcional, y construirlo, para que cuando lo expresemos en bacterias E. coli, exprese lo que nosotros queremos, ¿cierto? Luego hicimos la selección de primers, que los primers prácticamente, en palabras súper sencillas, son, digamos, los que propulsan el inicio de la secuenciación de un DNA de interés. O sea que para que podamos tener muchas piezas de este aquí, necesitamos amplificar, ¿cierto? Y para eso, para que eso se amplifique, necesitamos tener secuencias de DNA que digan, sí, a partir de este punto para acá vamos a secuenciar, amplificar. Por eso justamente necesitamos seleccionar primers. Eso lo hicimos a través de Batchlink también, Snapgene, open source, todo el mundo puede usar. Luego hicimos una verificación de la eficiencia, porque sí, claro, tenemos primers, pero ¿cómo sabemos si ellos son funcionales? A través de los mecanismos de computación podemos saberlo. Entonces hay una plataforma que se llama Bioinformatics y es muy interesante porque cuando yo la usé estaba libre. Ahora que yo intenté volver a usar, hay que pagar. Qué loco, más yo todavía conseguí usar. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos la secuencia, los primers, hicimos un PCR virtual. En palabras sencillas, ¿qué es un PCR? Es prácticamente una reacción en cadena para aumentar mi número de DNA de interés. En palabras súper simples. Porque yo sé que hay gente online que carajo, si pues ponemos a hablar términos extraños, ¿no? Luego, este fue el resultado del PCR. Y luego hicimos, esto fue una comparación para saber qué tanto mi secuencia de interés con la del PCR se alineaban y dio un resultado interesante, pero eso lo vamos a hablar después. Ahora, el método experimental, preparamos el medio, LB principalmente, luego reactivamos bacterias que ya habíamos hecho. Esto es importante mencionar porque esto de la idea de hacer jeroglíficos con bacterias que expresen color, eso ya viene siendo trabajado desde julio del año pasado con los chicos, de hecho con Samuel, que está online, agradezco a Julio, a Mateus, eso ya veníamos trabajando con eso. Todo lo que la diferencia era que estos plasmidios, los PSB1C3, este aquí, ellos necesitan de una luz de excitable de luz UV. Más ahí, esto para no era limitante. Porque imagina si yo quiero ir para una aldea Buá Guaraní, por ejemplo. Yo no tengo cómo levar un transiluminador hasta la aldea y para levar esa información para ellos. No tengo cómo, no puedo. Ahí justamente, allí se ayuda allí y pensamos, vamos a cromoproteínas. Porque ahí a gente no precisa una luz fluorescente. Allí se eleva y todo el mundo enxerga. Entonces, reactivamos eso. Luego suspendimos los primers, porque los primers los mandamos a secuenciar en una empresa que se llama Extens. Llegaron, resuspendimos, diluimos, que está prácticamente acá, y preparamos células bacterianas químico-competentes a través de un método que el profesor propuso, método InnoWeb. Esos son los pasos, digamos. Luego, extrajimos las piezas biológicas de los kits de Allen, que nuevamente yo le agradezco a todo el mundo, a Julio, a Samuel, a María de los fundadores de Allen, no de Allen, de Sin Fronteras, a Lucas, a Gallir, a todo el mundo que siempre está apoyándonos, porque sin eso esto no hubiera sido posible. Luego intentamos transformar con las células quimiocompetentes de InnoWeb y transformamos con distintas células competentes que tenemos en UNILA. Posteriormente hicimos extracción de DNA plasmilial, porque necesitamos tener un DNA plasmilial limpio para poder hacer transformaciones, ¿cierto? Luego hicimos la lectura, posteriormente hicimos el PCR, más ya en un PCR en el termociclador real, que tenemos acá en el G008, con todos los parámetros, ¿cierto? Anhelamiento y todo lo que se necesita para hacer un PCR. La verdad, yo estoy intentando no usar palabras complexas, porque mi mamá está asistiendo, ¿no? Ahí
imagínate, está hablando cosas extrañas. ¿Qué estás hablando? No va a entender. Pero igual, si alguien tuviera una duda específica de alguna cosa molecular, puede preguntar sin problema. Luego, después de eso, hicimos electroforesis, que es para comprobar si realmente nuestra pieza de DNA realmente existe o no, o nos alucinamos y hay otra cosa que nada que ver. Y luego hicimos la extracción, en este caso, solo hice la extracción del DNA a 1000 GP, porque la corrida fue el único que se dio, de hecho. Luego preservamos y luego hicimos bioarte con jeroglíficos mayas. Y mis resultados, ¿cierto? Lo más importante. ¿Qué resultados obtuvimos? Esto es muy importante saber porque pudimos obtener los plasmidios completos a partir de herramientas de bioinformática modernas, que antiguamente esto no se podía hacer. Tú tenías que ir a la bancada, probar, hacer todo hasta que te diera cierto. Eso es un resultado importante, porque cualquiera que tenga una idea aquí o en cualquier parte del mundo puede hacer eso y pensar sus circuitos biológicos como estos a partir de hacer sus simulaciones ahí y todo va a estar bien, no va a gastar nada, es gratis. Entonces es un resultado importante. Luego determinamos la eficacia de la amplificación de PCRs en aquellas plataformas. Utilizamos Benchling, utilizamos SnapGene, Bioinformatics y NCBI. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Por ejemplo, para el fragmento a 1000 GFP, para estas secuencias específicamente del fragmento, tuvimos un query cover de 100% y una identidad de 100. O sea, el alineamiento fue de exactamente 100%, o sea, la identidad de la pieza que secuenciamos con la interés era una identidad buena. Y prácticamente para tanto en plataforma de SnapGene, para 1000 GPP tuvimos 100, en Benchling también. Y para el otro, para el LabVIEW, solo el query cover fue un 95 y para el fragmento en SnapGene también fue 100%. Y ahí probablemente tiene que ver con que probablemente algunas bases no consiguieron alinear bien y no hubo una identidad, pero solo fue una pérdida de 5%. Entonces, en función de eso, nosotros mandamos a secuenciar con el profesor Cristian los primers a partir de estas secuencias obtenidas en SnapGene. ¿Por qué? Obviamente era 100%, era mayor capacidad de tener un mejor primer, ¿cierto? Eso fue los que enviamos, eso fue la tabla que envió el profesor Cristian para la gente de Extens. Y estos son la identidad. Ustedes pueden ver, por ejemplo, para la 1000 GFP, este fue de 699, o sea que prácticamente nuestra pieza que tiene, esto es una idea, ¿no? Nuestra pieza que tiene 699 pares de bases fue lo mismo, o sea, es lo mismo, 699 y 199. O sea, eso nos permite a nosotros pensar también que las plataformas tienen una eficacia y una alta eficiencia a partir de lo que nosotros pensamos, digamos. Luego tuvimos resultados experimentales donde conseguimos clonar en la 1000 GFP de aquellas piezas que tiramos. Para llegar en esto fue una batalla muy loca, porque ya les voy a comentar, porque prácticamente resultamos haciendo una comparación de la eficacia de la transformación de 6 distintos tipos de células bacterianas que teníamos aquí en UNILA, que tenemos. O sea, utilizamos células comerciales de PTI, que el profesor Cristian utiliza en una investigación. Utilizamos células DAH10B, células comerciales DEB, células que hicieron los chicos de ingeniería genética, células Inoway que nosotros preparamos, y utilizamos células DAH5 alfa. Más, esto todo hubiera sido más fácil si hubiéramos tenido más recursos y hubiéramos podido comprar. Solo que justamente Yamili hizo un, hizo un orçamiento y simplemente estaban 12.000 reales. Comprar células competentes buenas, 12.000 reales, carale, es mucho dinero. Y segundo, que llegaban, la semana pasada llegaban, o sea, ya no me servían de nada, ni para nosotros.
de los resultados que tuvimos fue la eficiencia de extracción de DNA plasmidial. Podemos ver las curvas que nos indican en el 280 nanómetros que la longitud de onda del DNA plasmidial esperado. Y ahí tenemos tanto para la 1000 como para la lectura de DNA plasmidial, lo que demuestra que todos los pasos concatenados que veníamos haciendo están ciertos y que nuestro protocolo para extracción de DNA plasmidial está bueno, que de hecho también fue una propuesta del profesor, de hecho agradezco mucho. Y aquí está nuestra amplificación de DNA plasmidial, que tiene que ver con nuestro AMIR-GPP tenía aproximadamente 700 bases y aquí está la banda de 500. Aquí está nuestro control y aquí están nuestras dos transformaciones y si pueden ver, todo se alineó. Inclusive me recuerdo que el profesor puso un mensaje en el grupo: si es esto de Bernie, puede celebrar aquí. Ahora para la eBlue, la verdad parece ser como que se trabó aquí, como que tuvo un glitch. No lo sabremos hasta volver a hacer. Y luego esto es importante. ¿Por qué? Porque esta propuesta, aparte de ser una idea que está generando, yo tuve la oportunidad de la profesora Yane, de hecho yo le agradezco, ella está en Curitiba, no pudo venir. Siempre con ella trabajamos cosas que tienen que ver con esto. Ella me abrió las puertas en la clase que se llama, de hecho yo cursé una clase que se llama Traducción Cultural y ella me permitió un espacio para yo compartir esto. Y este diseño que está aquí lo hizo Catherine Hernández, de hecho gracias Catherine, en donde ella escribió el logograma Polau. No, yo carajo, dice, igualmente, que significa mar. Y justamente la propuesta que nosotros estamos llevando a cabo, que es utilizar bacterias, en este caso, estas fueron con PSB1K3, para escribir. Pero lo más importante de resaltar acá, que esta propuesta ya está andando, ya se está haciendo. Obviamente, nosotros necesitamos la idea a largo plazo es hacer una paleta de colores para tener todos los colores posibles, solo que esto ya está pasando, esto ya está aconteciendo. Entonces, para mí eso me llena de alegría porque es una propuesta que estamos haciendo, estamos proponiendo, pero ya está aconteciendo. Es como que mucha información al mismo tiempo. Después tengo otros, que ese creo que es uno de los más bonitos, que es este que está aquí. Igual yo lo voy a pasar para quien quiera ver. Solo que ese ahí, ese yo no hice con bacterias que expresan cromoproteínas, porque no conseguimos llegar a ese paso, por tiempo, por limitaciones, por muchas cosas. Pero justamente ese es igual, tenemos el logograma T-hash, que significa obsidiana, o es un amanecer dentro de un ciclo Cholkij, Maya. Y en conclusión, para terminar, disculpe que intenté apurarme, se diseñaron los primeros jeroglíficos mayas utilizando bacterias de coli, DH5-alfa, con PSB1K3, MRFP, que es prácticamente ese que hizo, ese que está aquí, que hizo Catherine, utilizamos eso, hay varios, pero ese fue el que me pareció más lindo, por eso le puse, hay muchos más. Luego, en placas de Petri también conseguimos utilizar y expresar algunos artes con aquellos que habíamos reactivado, que comenzamos a hacer en julio, solo que eran fosforescentes, fluorescentes. Luego dice, creando así, una conclusión, ¿cierto? Una nueva forma de crear arte milenar a través del uso de organismos vivos modificados, porque tenemos que recordar que son vivos modificados por nosotros, siendo así una expresión intersimiótica, transdisciplinar, que valoriza los conocimientos antiguos y nuevos. O sea, no estamos dejando uno atrás ni otro, todos vamos juntos. ¿Y eso por qué? Por lo que entretejer el arte milenar a la biología sintética es una forma poderosa que puede servir para descentralizar y compartir la escritura jeroglífica maya, lo que sería una nueva forma a partir de las herramientas que se tienen hoy para la divulgación científica y cultural. Además, la idea de utilizar a las placas de Petri como soporte para la escritura de jeroglíficos mayas y la divulgación en sí es una propuesta transdisciplinar desafiante porque hay muchos desafíos, realmente hay muchas cosas que yo ni siquiera sé qué onda, que une campos de investigación que generalmente nunca se interligan, y el hecho de interconectarse automáticamente crea un nuevo espacio en donde amantes de la cultura y científicos, artistas pueden trabajar en conjunto. Cada quien pueda ir aportando desde su visión para un fin común colectivo. Prácticamente esa es en general la conclusión. Hay muchas más cosas para discutir y resolver. Y agradecimientos. Yo la verdad quería hacer algo diferente porque, tipo así, si yo comienzo a escribir agradecimientos, hay mucho nombre.
Entonces, realmente es mucho nombre. Yo realmente no quiero que nadie se lo tome personal, no es nada personal, pero primeramente quería agradecer, caray, a la región donde nací, a mi familia de sangre, digámosle, que están por todos lados, a la gente que está en Canadá. Muchas gracias, más. Eh, También a la gente que está en México, a Ashley, que sí o sí está ahí online, a la gente de Pura Vida de Costa Rica, a la familia de Guatemala, agradecer también a la familia de Paraguay que me ha dado prácticamente vos. Gracias, tía Pilar, por venir, vos. También quería agradecer a la gente de la UNA, la familia de UNA, porque hay gente por todos lados, la verdad. Si me olvida alguien, discúlpeme, pero hay mucha gente. Quería agradecer también a la familia de Marcel, que realmente me han adoptado como un hijo. Yo soy un paulistano más. Quería agradecer también a la familia de Unila, que cara le huele eso aquí. Para mí es su familia. Quería agradecer también principalmente al profesor Cristian, que me estuvo apoyando en esas ideas que me imagino que trajo muchos desafíos para su cabeza y para la mía. Quería agradecer a la profesora también por estar aquí, a todos mis amigos del barrio, a toda la mara allá que está ahí intentándole llevar. Y también quería agradecer a Sabrina por poder aceptar ¿cómo se llama? La defensa. Y a todos ustedes por venir. Y si alguien me estoy olvidando, discúlpeme, más mi cerebro es muy chiquito para tanta información. Y prácticamente esas son nuestras referencias. Y eso sería mi propuesta. Es algo inicial, estamos comenzando, pero la idea es seguirle para frente. Y muchas gracias. Voy a me pregunté de qué hablar. Bom, caramba. Eu acho que, né, vamos deixar a professora Diana começar, e depois passamos para a Sabrina, e depois eu. Buenos dias, bom dia para todo mundo que está aqui, para todo mundo. E ficar de pé? Ah, não, hoje a estrela é você, né? Hoje é ele que é a estrela. Não, eu queria começar lembrando de como nos conhecemos, porque a gente tem lá no curso de mediação cultural uma disciplina que chama Comarca Cultural Caribenha. Comarca Cultural Andina, Comarca Cultural Palatina e uma Comarca Cultural Caribenha. E aí, naquele ano, que eu já nem me lembro qual, antes da pandemia, 2018, por aí, eu fiz um projeto na disciplina que era o Caribe Entre Nós. E aí o objetivo era procurar estudantes que viessem do Caribe, da América Central, a gente estava considerando ali como Caribe, para participar da disciplina. Por quê? Porque a gente queria também valorizar a diversidade que temos na Unila. E a gente tem estudantes do Caribe, por que não trazê-los para conversar com a gente numa disciplina que falava da cultura do Caribe? E aí foi que o Bernie apareceu na nossa vida com a escritura maia, com toda essa deslumbrante memória cultural, essa riqueza enorme. E foi super bonito. E daí o Bernie se aproximou, eu acho que do curso também, né, Bernie? Sempre me perguntam, meu filho, letra, eu que sim, não? Esteve sempre lá com a gente na mediação cultural. Muito bem. Então, esse trabalho, eu, obviamente, não vou comentar nada sobre o processo técnico, sobre o processo biológico, não vou comentar nada sobre isso. Vou procurar dar mais visibilidade ao que eu posso aqui aportar, né? Ao que teria mais proximidade com a minha área, com essa trabalho é muito significativo para a intenção da Unila, para o objetivo e para a missão dessa universidade. Você consegue trazer para o mesmo trabalho toda essa valorização que a gente faz da diversidade cultural e também da diversidade disciplinar. Pensei nessa nova expressão agora, né? Transdisciplinaridade. Isso, de alguma maneira, é uma diversidade disciplinar que a gente junta, né? Que a gente une, que a gente integra. Bom, então você consegue, no mesmo trabalho, trazer
uma grande diversidade disciplinar, a transdisciplinaridade, você consegue unir formas de fazer, maneiras de produzir conhecimento e maneiras de produzir linguagem diferentes. Isso é muito interessante. E, além disso, você faz essa ponte também que parece, às vezes, tão difícil de fazer, e você mostra para a gente que não é difícil de fazer, que é trabalhar com a ancestralidade e com o mundo moderno, contemporâneo. Nem moderno, contemporâneo, né? Juntar essa concepção do antigo com a concepção do novo. Parece tão difícil fazer isso, e você mostra que não é difícil. É possível unir, é possível integrar distâncias geográficas, distâncias culturais e distâncias temporais. Então, para mim, o seu trabalho também fala de memória, embora essa palavra não apareça em nenhum lugar, mas para mim o seu trabalho fala de memória. Bom, e aí eu fico pensando, né, vou trazer então um pouquinho para a minha área. Não vou me alongar muito não, tá, gente? Pode ficar tranquilos. Para mim, esse trabalho, Bernie, é um trabalho de mediação cultural. Sim, é um trabalho de mediação cultural. E aí eu vou trazer, então, alguns elementos do seu próprio texto. Deixa eu só achar aqui minha colinha, que eu botei aqui na internet, né? No meu WhatsApp. Quando você fala de diversidade cultural planetária, com diferentes tipos de estratégias de preservação para poder transmitir sua sabedoria às próximas gerações, a biologia sintética, que permite a compreensão e manipulação de seres biológicos com o propósito de suprir algumas necessidades. Bom, aí eu vou trazer, então, uma definição de arte, que é uma definição de um filósofo que eu gosto bastante, que é o Jacques Rancière, que é muito simples. O que é arte? Arte são maneiras de fazer. Então, arte é dar linguagem, é construir linguagem, é construir um fazer próprio que expresse algo. Isso é o que você faz. Então, a bioarte é isso. É um fazer diferente para expressar algo com o biológico. Então, está aí, a sua bioarte. Muito bem. E o que seria a mediação cultural? Aí tem várias definições. Vou pegar algumas ideias. Práticas e processos cujo objetivo é potencializar, através do trabalho com cultura e arte, um compromisso ético e estético em prol da sociabilidade e convivialidade. Isso também você faz. Não vou ficar lendo aqui, mas, enfim, a mediação cultural traz essas maneiras de fazer, ou seja, arte e cultura, para um sentido também ético da vida, para um sentido de compromisso social e comunitário da vida, para uma vida social. De alguma maneira, é isso que você também está fazendo. Então, você faz a mediação entre vários pontos, né? Você faz a mediação entre as disciplinas, você faz mediação entre arte contemporânea e memória ancestral, você faz mediação entre vários elementos. Com que objetivo? Com o objetivo de preservar, valorizar, você usa o termo empoderar, essa memória e esse sistema de escritura maia. Então, eu acho que esse teu trabalho é altamente relevante, altamente criativo, ele atualiza um sistema de escritura numa linguagem que vocês estão inventando, que é essa biologia sintética, né? Que é esses circuitos biológicos. Então, é uma linguagem que vocês estão inventando. É uma nova maneira de fazer, para dar sentido contemporâneo a algo que está na memória, algo que está nesse tempo antigo, nessa ancestralidade, né? E aí você fala lá na página 93, você vai escrever partindo de los jeroglifos desenhados em placas de Petri, se conseguiu determinar. Aí você coloca vários pontos. Eu vou chamar atenção para alguns pontos onde eu visualizo mais claramente essa mediação cultural. Então, o ponto terceiro que você coloca lá. É totalmente viável utilizar bactérias coloridas como biotintas para o desenho de hieroglifos. Olha como você está inventando uma nova maneira de fazer. Uma nova maneira de fazer arte, de fazer linguagem, né? Essas biotintas.
Depois, o quarto, se determinou que biodiseñar jeroglifos mayas em placas de Petri tem alto potencial para ser uma proposta transdisciplinar nunca antes vista. Quinto, se comprovou que a mescla de bioarte e jeroglifos mayas trae una nueva didáctica para la divulgación y descentralización de la biología sintética. Y sexto, se propuso el medio sólido, LBINA, dentro de la placa de Petri como un nuevo soporte para la divulgación de la escritura jeroglífica maya. E você segue. Bom, você está criando um novo suporte. Você trouxe lá no início da sua apresentação os suportes onde historicamente se gravava essa escritura maia. Então, isso que você está fazendo é inventar um novo suporte. Como lá, há milênios atrás, alguém achou que podia ser uma madeira. Antes até se achou que podia ser o muro da caverna. Né? Então, você está inventando um novo suporte. Então, essa bioarte, no fundo, é uma atualização do mesmo processo humano que a gente segue há milênios, de inventar novos suportes e novas maneiras de fazer para expressar algo. E esse algo, no caso, é a escritura maia, esse sentido de preservação da memória. Bom, aí lá na página 99 você diz também assim, com os resultados obtenidos que involucram uma proposta fora de lo comum, que é a criação de jeroglifos mayas, utilizando E. coli coloridas em placas de Petri como meio de preservação de um conhecimento milenário. Abre outra dimensão a la intersecção de las culturas milenarias, arte e biologia sintética, já que se está proponiendo uma nova forma de arte, la cual utiliza microorganismos como meio de expressão, haciendo que la obra de arte esté viva. Entretejer el arte a la biología sintética es una forma poderosa que puede servir para descentralizar y compartir la escritura jeroglífica maya, lo que sería una nueva forma a partir de las herramientas que se tienen hoy para la divulgación científica y cultural. Então, outra vez, para mim, o seu trabalho é um trabalho de mediação cultural, porque uma das vertentes da mediação cultural também é a divulgação científica. Né? Enfim, eu não tenho perguntas para fazer. Vou me desculpar por isso, eu não tenho perguntas para fazer, eu queria só trazer esse comentário, dizer para você que eu fico muito feliz de participar desse momento, que a sua experiência unileira encerre dessa maneira, de uma maneira tão rica, tão criativa, onde você consegue juntar na sua experiência de formação acadêmica a sua individualidade, a sua identidade cultural, a um processo de formação altamente contemporâneo, científico, mas que você consegue finalizar esse processo sem prescindir da sua identidade, sem prescindir da sua individualidade. E isso eu acho extremamente rico, e acho que esse é o grande desafio da UNILA. Que a gente traga gentes tão diferentes, de lugares tão diferentes, mas não para transformar todo mundo em igual. Não para homogeneizar as pessoas, e nem tampouco homogeneizar a produção de conhecimento. Que a gente consiga trazer diversidade, e essa diversidade construa mais diversidade, mais produção de conhecimento diverso, mais riqueza cultural, e não que saia todo mundo igual, pensando igual, fazendo tudo igual. Então, esse é um grande desafio dessa universidade, e ver você concluir o seu processo formativo dessa maneira me dá muita esperança, que a gente está num bom caminho. Então, eu agradeço por estar aqui com vocês nesse momento. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Cristian. Buenos dias, bom dia. Bom, ao contrário da professora, acho que eu tenho muitas perguntas. Primeiro, Berni, eu queria iniciar te parabenizando pelo seu projeto. Eu acho que eu não esperava nenhum projeto muito diferente de você. Assim, Berni sempre surpreende a gente com os projetos incríveis, trazendo uma bagagem cultural muito importante. Eu estou na UNILA desde 2016, e eu acho que se eu conseguir aprender alguma coisa,
é sobre essa diversidade, essa bagagem cultural que representa a América Latina e como a UNILA traz isso para a gente. E no seu projeto, você conseguiu trazer isso de forma magnífica, assim, muito bonito. Ainda mais associando com essas tecnologias de proteína recombinante e de expressão gênica, que foi muito legal de ler o seu projeto. Queria agradecer por me chamar para fazer parte da sua banca, para mim é uma honra. Eu lembro que quando você me contou sobre o projeto, você, nossa, que louqueira, a gente vai fazer isso, vai dar certo. Eu acredito que foi um desafio, tanto para o professor, tanto para você, tanto para pegar referências, para conseguir... Exatamente. Para conseguir trabalhar isso, eu entendo perfeitamente. E trabalhar com biomol é muito interessante, porque tudo que dá para dar errado, vai dar errado, né? Normalmente, a última tentativa é a que vai dar certo, né? Mas muito bonito da sua parte abranger esse desafio e trabalhar com isso e levar esse desafio para o professor também. Saiu provavelmente da área de conforto de todo mundo, da zona de conforto, e trouxe um trabalho riquíssimo. Concordo com a professora de mediação cultural e também mesclando essas tecnologias, que é muito interessante ver. E aí eu lembro que você me disse uma vez que eu quero chamar pessoas da minha banca que entendem a importância dessa bagagem cultural, porque normalmente quando a gente fala sobre biotecnologia e aplicação da biotecnologia, a gente está pensando em inovação. Mas aí eu te pergunto, qual é a nossa definição de inovação? Porque a inovação normalmente é inovação ou por um apreço financeiro muito grande, ou por um impacto social muito grande. E você trouxe um impacto social, cultural, com o seu projeto. Então, isso sim é uma inovação, é biotecnologia pura, entende? Associado com essa transdisciplinariedade. E é muito bonito de ver isso. Bom, eu trouxe algumas sugestões que você pode ou não aceitar do seu projeto, depois, se quiser, eu posso deixar com você. Principalmente, eu acredito, sobre regras da BNT. Um dia o professor Nuno me falou uma coisa que eu sempre lembro até hoje. Oi, vou citar você, Nuno, 2017, esse foi. Nós precisamos ser bons críticos da ciência. Precisamos ser bons críticos, ter pensamento crítico, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser bons pais, mães, nós precisamos ser bons filhos, filhas, irmãs. Ao mesmo tempo, nós precisamos nos encaixar na ciência e seguir algumas regras e normas para conseguir ter propriedade desse pensamento crítico e utilizar ele dentro da ciência. Então, às vezes, nós precisamos nos encaixar em alguns quadrados, algumas caixinhas que nós não aceitamos totalmente, mas para poder fazer parte e promover o pensamento crítico nosso. Então, essa é uma frase que me marcou bastante, e eu levo isso para frente. Enfim, e aí, por isso que eu falo sobre isso e essas coisas das regras da BNT, algumas coisinhas ali, eu fui anotando, depois você vê se você quer aceitar ou não, e tudo mais. Eu achei muito interessante a sua introdução, porque você traz ela falando tanto de histórico, tanto fazendo essas amostragens que você falou, de onde essas expressões linguísticas eram feitas antigamente, mas talvez eu senti um pouquinho de falta de você representar isso, como você fez aqui nos slides, que ficou show, sua apresentação estava show, tinha representação, tinha imagem e tal, tinha referenciação, todas as suas imagens tinham referenciação, eu senti um pouquinho de falta disso. Talvez separar um pouquinho mais em tópico, você fala sobre aplicação sintética, descreve sobre isso e tal, e depois descreve sobre esses conhecimentos antigos, que eram sistemas de escrita e tudo mais, descreve mais em tópicozinho assim, nossa, perfeito. Ao meu ver, se quiserem aceitar, não, tudo bem. E aí eu vou pedir fazer algumas perguntas. Algumas delas você já respondeu durante a apresentação, bem legal.
como, por exemplo, os kits, que eu não tinha entendido. Ah, tá, veio do Aidin, mas os kits, aquela placa 6 que você falou de onde você pegou, foram com os meninos, foi isso? Sí, tipo, esa pregunta de Gonchi, Sim, aham. ¿qué acontece cuando ellos participan? Justamente a temporada que van agora acontecendo na França, eles pagam uma taxa, pero entendem, igual eles estão aí, se para alguma coisa errada, e eles enviam kits. Aí os kits trouxem pieza biológica, Uhum. e lá dentro você tem infinitas piezas. Aí eu não sei como está. E aí você tem um documento Excel, você pode entrar lá e você olha que peça tem lá, a função, o tamanho do DNA e do vetor que ele vem. Porque ele vem, geralmente, ele tem aquele que se fala PCBC1C3, que tem uma resistência clorafenical e que geralmente peça biológica fininha. Aí eles só enviam. Aí todo isso está nos kits. E esse princípio que eu sei está no kit 6. Uhum. Tem mais outros 5 kits aí. Entendi. Que sorte que você conseguiu achar como o pessoal da Aidin pode utilizar, né? É que não vale a pena não explicar essa. Só fluiu. Exatamente. Enfim, você utilizou, por exemplo, a plataforma Bentley. Sim. Desculpa a pronúncia se está Não tem errado. problema. Vamos ver se tem problema. Você escolheu o plasmídio Beck-Rombone. Não, o backbone, na verdade, o backbone, a gente tem um término que a gente utiliza para se referir ao esqueleto. Sim, E por exemplo, aquele do Praga Sagrada, que são backbones. Ou seja, aquele esqueleto onde as piezas vão nascer. sim, Eu escolhi o backbone que a gente utilizou, se fala PCB 1K3. isso. Em Uhum. por quê? Esse que eu ia perguntar, qual é o seu critério que você Sim, porque utiliza? o que acontece quando eu queria a biológica, essas não traem promotor, não traem RMS y no traen generalmente terminador. Y ahí, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es armar el circuito, pero nosotros hicimos armar todo: promotor, RMS, frecuencia de interés y finalización. Solo que para hacer eso necesitamos tener principalmente, intentamos pensar hacerlo con bastante de BioBricks inicialmente, pero faltaban enzimas. Entonces no teníamos cómo hacerlo. Sí. Faltaban enzimas tanto internamente del platillo como enzimas que nosotros tenemos. Entonces dijimos, no, vamos a pensar en un esqueleto. Justamente el profesor propuso, bueno, tenemos el PCB1K3, andar que tiene la adentro vimos, justamente tiene promotor, tiene RBS, que posibilita obviamente, tiene un terminador final. Entonces pensamos, bueno, generalmente ese PCB1K3 expresa la MRGP, que es una proteína roja. Entonces nuestra idea era sacar la proteína roja, empezar el backbone, o sea, en el esqueleto, y colocar en otro y expresar. A proteína azul ou amarela. Eso, justamente por eso utilizamos este backbone, que es el esqueleto, para introducir y expresar nuestros intereses. Show. Sobre a reativação das E. coli, você já comentou também na sua apresentação. No seu trabalho, você fala que usou 2 tipos de antibiótico para a reativação de diferentes células competentes, que foi a canamicina e a clorofenil. Exato. Por que você usou esses 2 diferentes? Porque depende do backbone que você tenha. As cepas tinham resistências diferentes? Isso, Acho que não ficou tão claro na hora que... Entendi. Sí, porque de fato, quando eles falam PCB1, C3, esse C3 está falando que tem clorofenil. E o K é da... Tá, entendi. Essa parte eu não tinha entendido mesmo. Não. Sobre o método Inouye, você já comentou também. Por que vocês utilizaram o choque térmico para fazer a transformação das células? Porque, por exemplo, existem tecnologia de transformação com a partir de voltagem, né? Diferenças elétricas. Por que você escolheu o choque térmico e não uma outra que talvez ofereceria uma transformação maior de 10 na oitava, 10 na nona, em relação ao choque térmico que você procurava 10 na sétima? Principalmente porque primeiro tem que existir mamá parte de primera cosa. Segundo, porque yo principalmente en las aulas de ingeniería genética ya medio tenía una noción, digamos, de cómo funcionaba.
Y tercero, creo que porque el protocolo, al menos para mi nivel, no es tan complicado de hacer. Y también que hemos alcanzado una Sí. buena eficiencia de transformación con los proyectos que se tienen a través de este choque térmico. Yo principalmente fue por eso. Importante. No quería hablar de eso realmente. Hay cosas que no tenemos en Unila y se necesitarían comprar, obviamente. Sí. É eu na luta do transminador. Né? Prácticamente, una de las cosas que responde eso es porque hicimos lo que tenemos. Infraestrutura, Ajá. adaptação, ciência brasileira. Latinoamericana, na verdade, acho. É, com certeza, com certeza. Bom, o PCR que você utilizou, que você realizou com os seus primers desenhados, Sim, foi com o DNA plasmidial, sim. ok? Esses DNAs plasmidiais que você tinha feito, das cores correspondentes que você queria, ok? Mas não foi da extração da sua célula transformada. Foi. Ah, tá. Isso também acho que não ficou muito bem claro. O que acontece? A gente fez transformações, apenas terceiro, porém, não indica aquilo que é transformado. Aí a Tá, gente fez. sim, claro, por causa da resistência. Claro, ele cresceu, a resistência pode. A gente fez. Aí ele fez o hidrópolis, deixou lá no MDL, gente, no overnight, certo? Aham, Aí depois a gente tirou lá milímetro dois, tá? 10 milímetros de cada um. E a partir daí a gente fez toda a expressão para milhar. sim. Mas esse já vem da sendo transformado. Depois, essa leitura que eu tive ali, foi para mim, Sim. e o outro, mas dando a leitura, o PCR, são dessas piezas. E também a gente colocou um controle. E a gente pegou microlitro de aquele DNA que vem dentro da pieza de máscara. Porque para ver se também tem que ser linear, né? Tamanho. Então, você tem Na eletroforese ficou bem. Aham. Estas aquí son de las extracciones que nosotros hicimos de la célula que transformamos. Entonces, y este control, y como está guiado por ello, el tamaño de la corrida, por la banda, entonces de 100 más o menos, y justamente en ese monitoreamiento de la BIM, y entonces son de la organización para más de polio, pero de verdad, y estas corridas son de las que transformamos. Sim, já deixa aí mesmo. Sí, de verdad. Essa terceira, você não acha que está um pouquinho mais para baixo? Sí, no sé. O que você. Qual a sua hipótese para isso? También a la escuela que tiene también a los drops. Yo principalmente lo confío mucho en los drops. Igual, como se ven a la escuela de lingüista, igual. Segundo, quizás se va a también puede ser que si es una contaminación, si otra banda que se vaya, y no necesariamente sea la misma que está la misma vida. Y esa gran cuestión que quedamos. Y también puede ser también el tiempo que le pusimos un tipo de nunca se fue. Y pues el tiempo que hoy me pusimos fue chutando. Mas é assim, No encontré una bibliografía que dijera una base, tipo así, la pieza biológica de tanto para llevarse, pero tanto que no encontré. Entonces, puede ser eso. Una otra. Puede ser también que no ni siquiera sea lo que estamos buscando, puede ser otra cosa. Tá. Você falou do nanodrop para utilização de concentração, de análise de concentração do DNA. Você utilizou ele também, depois de fazer a extração do DNA plasmidial. O que te garante que você estava lendo realmente era DNA plasmidial e não uma outra contaminação para outro tipo de DNA do seu organismo? Nada me garante, né? Porque nada.
fez muito de bater para comprar equipado foi aquele número que era esperado dos 80, que é a teoria do pico de espiral. Tá. Y la concentración era como entre 1.8 hasta 2, que é normal. Aí é para contaminação de proteína ou de compostos orgânicos. Y ahí, por ejemplo, ahí también está errado en proteína. Aham. La cantidad, ¿cierto? Está en lo de la nutrición, la contaminación de proteínas. E a proteína ficou bonita. Los números de sí, pero números tan altos esperados. Entonces, ahí, desde ahí, yo creo que eso podría ser un poco cómodo. Não, mas olha, eu particularmente acho que esses números são altos, porque eu, quando faço extração que é de RNA, por exemplo, é 60 o número de nanograma, entendeu? Por ahí, 190, casi 200, que es un número relativamente Sí. bueno, y no muy loco. 165. Un nivel de contaminación también está un alto contaminado. Entonces, digo, ya también espera que aquí a última bandera. Y o algún otro DNA que no necesariamente necesitaría planificar. Tem muito interesse. Teve um elemento inespecífico, no caso. Sim, pode ser também. Você utilizou duas células diferentes, um para o amil, que é a proteína amarela, né? Que é a célula amiga. Isso. E o outro, o DH5-alfa, para a proteína azul, certo? Sim, claro. E aí, na hora da transformação, você usou 20 microlitros para NIB e 100 para DH. Isso. E você observou que teve maior crescimento na NIB em relação do azul, certo? Qual a sua hipótese para isso? Você teve quantidades diferentes ali de células que você utilizou e depois da transformação você teve... Primeiro, falando disso, né? Elas são comerciais. Aham. A gente comprou. Tá. Que o camarão tem por aí, a gente espera que seja mais alta. E isso pode mostrar além. Por que você vende? Porque você tem muito pouco. Entendeu? Entendi. Faz todo sentido. Se eu sou 40, a gente já vai ter mais. Se não acerta, eu já perdi. Sim. Isso é muito caro. Aí, primeiramente, agora, só para dar terreno, você tem, porque a gente produz, compramos a gente produz. Aham. Então, a gente tem várias alíquotas, tem que ser alíquota. Mas pode ficar mais Aí tranquilo. você está vendo todas as que agora, mira, pode ser, eu acho que a gente produz dentro da cansaram, piensa las tierras, la defensa, cansaron piensa las tierras, o sea, para capacidad, es una capacidad más o menos, para la reclonación, que es reclonación, es importante saber, estamos reclonando. Y las NER, por ser comerciales, ellas podrían estar entre 10 a las 7 y 10 a las 8. Podría estar, no hemos medido, no hemos tomado tiempo en ponernos en las colonias. Entonces, quizás eso tiene que ver, porque con las NER, eso da para ver el crecimiento. Hay mucho más crecimiento en la Não, já tem. Vamos a ver también, eso nos demuestra que al menos en el 80, en el 8, tercero había. Sim. Y a nosotros no crecimos tanto, pero como prácticamente por eso, porque la capacidad era 10 a las 7, y por ahí, lo máximo que vamos a poder hacer es reclonar, no vamos a hacer una transformación, digamos expresar un plasmidio como el de ayer, porque ese hecho de tener que son las mismas. Não tem resposta. Sim. Você falou das UFCs, as unidades formadoras de colônia. Isso foi uma observação que eu coloquei, inclusive, que não, no seu resultado você não trouxe sobre isso, mas agora faz sentido, né? Porque fazer todo um trabalho desse em um semestre, que é de 6 meses, já é difícil. Imagina um semestre curto de 4 meses. Né? Isso deve ser muito mais... Parte da metodologia também, a gente no final, a gente
eu tenho que realizar toda a metodologia que eu fez parte, foi Aham. tempo, né? Não Sim. Você, lá na página 91, você apresenta o resultado do PCR e gel para a proteína amarela, mas você não apresenta para a proteína azul. E aí, depois, nas discussões, você acaba falando sobre a proteína azul. Coloca lá no resultado também, que vai ficar legal para a gente conseguir já comparar isso. O trabalho que você fez, desenhado com a E. coli, não é com as suas proteínas expressando, certo? Não. Tá. Isso também ficou um pouco confuso na hora da leitura. Deixa claro que já era com outra, da onde você tirou e tudo mais. Sim, a gente colocou com outra proteína. Sim, show. A gente não conseguiu terminar aqui. Uhum. Porque Sim. Bom, eu acho que de pergunta era isso. Eu queria só fazer um adendo sobre a problemática de compra de insumo para a gente trabalhar com biotech, com genética, porque assim, era 12 mil as suas células e o frete era 11 mil. O frete estava quase mais caro do que o próprio material. Aí o governador dá para fazer um estado da competente da imagina. Exato, exatamente, só para enviar, né? Mas enfim, novamente eu queria te parabenizar pelo trabalho, muito bom trabalho, pela sua domínio de conteúdo. Realmente, assim, acompanhei você muitas vezes aí até as 10 da noite nos laboratórios. Sempre muito aplicado, muito dedicado aos seus trabalhos, e foi um trabalho realmente incrível. E, novamente, obrigada pelo convite. Bom, vou falar pouco, na verdade, acho que o trabalho falou por si só. Deu para entender que foi um trabalho muito complexo do ponto de vista da bancada, né? Só quem trabalha com biologia molecular mais dura consegue entender, e estou falando aqui, apesar de que tem muitos biotecnólogos, tem poucos que têm feito um trabalho com a profundidade, né? O pessoal do Sem Fronteiras sabe o trabalho que deu fazer, né? Inclusive, eles eram coleguinhas de bancada, eles participavam junto, parecia que eram irmãos, né? De fato, né, o Bernie, além do trabalho que ele teve para fazer isso aqui, ele também participou, foi um membro honorário do Sem Fronteira, não sei por que ele não aceitou ser incorporado, porque ele trabalhou também, né? Assim como ele agradeceu ao Sem Fronteiras, o Sem Fronteiras também agradece você, né, no meu nome, por conta das inúmeras vezes que você ficou até 10 da noite para auxiliar. Né? Então, também obrigado, né, da parte de Sem Fronteiras. A partir do momento que o Bernie me convidou para fazer esse trabalho, eu falei, não tem como dizer que não, né? Porque realmente é uma viagem fantástica que mergulha, digamos assim, o intelecto de qualquer um em várias áreas, assim, né? Parece que expande o cérebro até o limite, né, que vai explodir. Acho fantástico praticamente tudo, né? Mas, assim, do ponto de vista da biotecnologia, né, que eu acho muito legal, é que eu trabalho em ciência aplicada, embora, né? Porque a gente costuma pensar em ciência aplicada como aquilo que vai para a agricultura, para a indústria, para a saúde, né? Mas, na verdade, aqui vai para a bioarte, né? O que você está fazendo, ele é uma ferramenta para a bioarte. Então, acho isso fantástico, né? Que a gente né, esquece essa questão. Então, foi uma viagem nesse sentido, de poder, né, imaginar um projeto de longo prazo. Porque, como você falou, a ideia, na primeira conversa já, que a gente teve há um tempo atrás, na verdade, foi de fazer uma paleta de cores, né? Então, a gente já começou a pensar, né? E tem coisa que a gente não chegou a discutir por conta do tempo, né? Mas a gente poderia fazer, por exemplo, intensidade diferente, com promotor diferente, em relação ao que vocês perguntaram. Esse kit que veio do AIGEN, na verdade, é realmente fantástico, porque ali vem praticamente 2.000 peças genéticas, né? São fragmentos de DNA
que são a coisa mais democrática do mundo, né, em biologia genética, porque são fragmentos que foram criados e sintetizados para outros times, né, da Alemanha, da China, da Inglaterra, de anos anteriores. E o que o Einstein faz é todo ano, para o time que faz a inscrição, que já participa, certo? Duas coisas. Primeiro, garante a síntese de DNA do time, que eles vão pedir esse ano para utilizar no projeto deles. Mas já manda de presente 6 placas, esse ano foram 2, né? Com peças genéticas de tipos anteriores. Tipo assim, brinca com isso aí. Procura ali, né? E o que você achar ali, você pode utilizar. Isso é fantástico, assim, né? Do ponto de vista da democratização. Porque ele não te cobra nada por isso, é de graça totalmente. Só que se ele tivesse que fazer essas 2.000 peças, é um dinheiro que não tem nome, assim, né? A gente fez 20 peças, né? 20 cabeças, custou quase 50 mil reais, né? Imagina que a gente tivesse que fazer 2.000, né? Então, assim, foi a oportunidade, talvez a primeira, de tentar tirar proveito dessa riqueza, né? E a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, assim, você tem as portas abertas. Se você quiser continuar expandindo a paleta, né? A gente está aqui, quando estivemos aqui. Eu acho que vale a pena fazer esse tipo de loucura, né? Como você falou. Existe um campeonato, Agar-Art, não sei se vocês conhecem, sobre arte em Agar. Sim, É incrível. eu já vi. Fantástico. A gente pode discutir coisas, né, que vão se desdobrar, como você falou, é uma ferramenta didática também, entre muitas outras coisas, dá para fazer coisas com crianças, com adolescentes, a gente pode pensar a forma de fazer, né, trazer para aqui, para a Nila, a forma de viabilizar o uso dos produtos, né, feito disso aqui. Tem a questão também do custo, realmente não apenas das pessoas, mas qualquer coisa que a gente... Os primers, né, foram do nosso bolso que a gente comprou, né? E muitas outras coisas. Pipetas que a gente usa também são nossas, ponteiras são nossas. Então, além de uma, digamos assim, um custo emocional, porque a gente se envolve nisso, também tem custo pessoal, econômico, né, que a gente precisa fazer, porque senão muita coisa não teria saído do papel, né? Então, eu quero acreditar que isso por conta de seu começo, né, que a Unila ainda não é uma universidade que está, digamos assim, constituída totalmente, digamos, né? Eu quero acreditar que isso aqui vai ser um dia uma coisa grande, por isso que estou aqui, por isso que acredito nos projetos doidos que os alunos trazem, né? Porque eu penso que a gente vai conseguir fazer todos os nossos sonhos, nesse sentido, né, de nos tornarmos o que a gente fala sempre, né, um polo de biologia sintética aqui, para poder possibilitar coisas como essa aqui, coisas como a participação no AGEM, e provavelmente outras coisas que também, né, podem surgir a partir de outras interações. Então, isso que mais resgata da questão pura e exclusivamente do lado da biotecnologia do teu trabalho. Tem inúmeras coisas que são interessantes, né, da questão antropológica, cultural, da mediação, mas se você olha só do ponto de vista da parte do laboratório, né, ele oferece uma quantidade incrível de coisas, né? A gente aprendeu muito, né, tentando viabilizar, né, sair da questão intelectual e tentar levar para um projeto real, né, concreto, que seja utilizado em placas de Petri, né? Foi toda uma discussão, horas de discussão e planejamento. Então, para mim, né, eu sinto um orgulho enorme de fazer parte desse projeto. Foi um desafio, mas também foi um grande prazer. Então, eu te parabenizo, né? E, bom, era isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Aqui comentar algo, Comentários, acho que a hora é agora. Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo. Mestrado, a gente possa oferecer um mestrado aqui na Unila, para seguir projetos desse nível, né?
discutindo da falta de recursos, da questão dos laboratórios, né? Eu espero realmente que a gente tenha essa infraestrutura para oportunizar que essas pesquisas continuem aqui, né? E que o avanço seja ainda maior. E nós, parabéns, muito orgulho. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Está todo tranquilo? Bueno, Bueno, vamos convidar os presentes para sair da sala, para ficar com a banca, para fechar a avaliação. Parabéns, Thiago. gracias. Déjame salirme, va. Parabéns, muchacho. Gracias, profe. Gracias por el apoyo. Eu entendi, né? Gracias, papá. La galleta. Gracias, Mike. Buenísima hora. Pronto, cara. Profe Bernie. Na escola bem, velho. Bueno, bien. Falava bem, nunca tinha visto apresentar nada, falava bem. Aquí un hermano brasileño. Ahora vamos a ver si yo gané, perdí. Gracias, tía. Gracias por haber venido. ¿Te gustó? La verdad que ya le parecía un monje tibetano. Hijo de puta. Gracias, Yu. Parabéns. No, no. ¿Qué decís? Ah, sí. Hasta van a hablar y... vas a hablar, ¿cierto? ¿Te gustó? Funciona. Bom, Bernie, a banca de avaliação, depois de discutir duramente, decidiu aprovar seu trabalho com a nota máxima, nota 10. Gracias. No, ya la verdad, a mí realmente nunca me gustan las cosas personales. Siento que este 10 ahí no representa para mí realmente, tipo, el yo llegar aquí tiene que ver con mi mamá, con la historia de mi familia, con todos los seres que van en el camino apoyándome. Entonces, tipo, para mí, ese 10 solo es el fruto de un esfuerzo colectivo. Y solamente quería agradecer a todos y a todas y todos. Y estamos ahí. Muchas gracias, de hecho. Agradezco a todos. Gracias por haber venido. Y también todo el mundo que está online. Gracias. Podemos hacer una foto grupado. Vamos a tirar una foto grupado antes de todo el mundo embora. Igual, le contratamos a Raito. Vamos a tener que salir de esta videollamada. Más yo agradezco. Thank you so much. Merci. Gracias, man. Gracias, Benny. Nada. Chao. Gracias, Kat. Gracias, Gu. Ponte que fue a ir. Gracias, Keila.